Meus irmãos, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo 16, nós queremos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 14. Marcos, capítulo 16, versículo de número 14. Nós iremos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que eu tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Meus queridos e muito amados irmãos, visto que hoje é o culto de missões, nós queremos trazer uma palavra missionária para os nossos corações. O texto que lemos nesta oportunidade nos mostra o Senhor Jesus, após Ele ter ressuscitado, Ele apareceu para algumas mulheres, apareceu também para alguns irmãos, e também a Bíblia diz no versículo 14, que Ele aparece para os 11, não era mais 12, era apenas 11, mas o que me chama a atenção é que Jesus, após ter ressuscitado, Jesus, Ele não vai diante dos líderes religiosos em Jerusalém. Quando Jesus ressuscita, Ele não vai diante do sinédrio, mas após ressuscitar, Ele vai ao encontro dos seus discípulos, dos seus seguidores, daqueles que andou com Ele, daqueles que aprendeu com Ele. Só que a Bíblia vai nos mostrar que havia uma insegurança no coração dos discípulos acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Mas como Ele havia dito que ressuscitaria, e isso de fato aconteceu, e nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo. Quantos creem que o nosso Cristo está vivo? Bendito seja o Senhor. Ele não está mais no túmulo, o túmulo está vazio, porque Ele está vivo para a glória de Deus. Quando Jesus aparece para os 11, a Bíblia nos mostra o Senhor Jesus
ali conversando com eles, lançando em seu rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Mas depois de uma conversa com os seus discípulos, Jesus comissionou a eles, Jesus comissionou aqueles discípulos, delegou a eles o ide que todos nós conhecemos, que todos nós sabemos, que todos nós já ouvimos muitas vezes esse texto bíblico, e Jesus diz a ele: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho, meus irmãos, é boas notícias, o evangelho é boas novas, é uma mensagem poderosa, o evangelho é uma mensagem impactante, que nos confronta, que nos mostra as nossas malícias, que nos mostra os nossos pecados, que nos mostra as nossas impurezas. E quando o homem reconhece que é pecador e reconhece que está impuro, ele se rende aos pés de Cristo e faz uma aliança com Ele e passa a segui-lo para a glória de Deus. E eu tenho certeza, meus irmãos, que todos aqueles que seguem a Cristo nunca se arrependeram da sua decisão. Eu costumo dizer que esta é a nossa maior e melhor decisão, quando o homem aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus por isso. Então nós encontramos Jesus comissionando os discípulos, dizendo: pregue o evangelho a toda criatura, e ele vai dizendo: quem crê e for batizado será salvo. O evangelho que nós pregamos é o evangelho que é capaz de fazer do mais vil pecador uma nova criatura em Cristo Jesus. Só quem já nasceu de novo aqui esta noite, bendito seja o nome do Senhor. Mas também o evangelho também diz: aquele que não crê será condenado. Nunca pense que Jesus ou que Deus escolheu uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Nós não cremos nesta doutrina, nós não cremos nesta visão, porque a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todos, aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é para todos, só que nem todos querem a salvação. Mas se todos aceitarem a Cristo, aqueles que aceitam a Cristo têm convicção da sua salvação, porque Cristo salva. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E o texto nos diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Olha que promessa maravilhosa do nosso mestre querido. Todos aqueles irmãos que se colocam à disposição do reino, todos aqueles, aleluia, que se colocam à disposição, aleluia, do convite do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca vai sozinho, o Senhor vai com ele, o Senhor está com ele. Bendito seja o Senhor. E o texto nos diz que após o Senhor Jesus ter falado todas estas coisas, a Bíblia diz no versículo 19: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus.
Deus. Depois que Jesus disse todas aquelas palavras para os discípulos, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, ele foi recebido e assentou à direita de Deus. Mas observe o versículo de número 20, quando Jesus é assunto aos céus, quando ele sai da terra, quando ele volta para o céu, a Bíblia diz no versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus por isso. A primeira coisa que eu quero destacar no versículo de número 20 é que Jesus, após subir, a Bíblia diz: e eles tendo partido. Esta expressão, aleluia, ela mostra uma ação imediata e prática, meus irmãos. Oh, glória a Deus por isso. O evangelho tem que ser imediato, mas também tem que ser prático. Falar de missões é uma coisa, agora colocar em prática é outra. Por isso, meus queridos e muito amados irmãos, é muito bonito ouvir falar de missões, mas o melhor é quando você coloca em prática. A Bíblia diz que eles partiram, bendito seja o nome do Senhor. Eles partiram. Depois que eles ouvem a ordem de Jesus, o ide, eles se levantaram e foram. Os discípulos obedeceram imediatamente o ide de Jesus. Uma coisa que é importante nós enfatizarmos esta noite é que muitos crentes hoje, irmãos, esperam um sinal ou uma confirmação para pregar o evangelho. Não precisa mais de sinal, irmãos. Não precisa mais de confirmação, porque Jesus já deixou claro: ide. Se ele já disse ide, não há tempo mais para esperar. Nós precisamos deixar o conforto. Muitas vezes, muitas pessoas acham, irmãos, que evangelho é conforto, evangelho é glamour, evangelho é muitos seguidores nas redes sociais, evangelho é renúncia, evangelho é sacrifício, evangelho é lágrimas. Isso que é o evangelho, qual o Senhor Jesus nos comissionou para irmos. Esse texto nos ensina que já chegou o momento de partir. Não precisa mais de revelação nenhuma. É só ler Marcos 16 e versículo 15, que você vai entender que há muito tempo que Ele te convida. Há muito tempo que Ele te chama. Há muito tempo que Ele te comissiona. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você é alistado para esta batalha, glória a Deus por isso. E Paulo disse que aqueles que foram alistados não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Somos luz, irmãos, e a luz onde chega clareia. Bendito seja o nome do Senhor. Você é luz, você foi comissionado, e como discípulos, aleluia, nós devemos partir, não amanhã, não depois, é hoje que nós devemos partir e pregar o evangelho do Senhor. Mas o texto também nos mostra que, tendo eles partido, a segunda coisa aconteceu: pregaram por todas as partes.
Esse negócio da gente escolher, irmão, só lugar bom para pregar, está errado. Esse negócio da gente escolher só lugar bom para evangelizar, está errado. A Bíblia diz que eles pregaram por todas as partes. Eles não pregaram só onde eles queriam. Eles não pregaram só em lugares confortáveis. Não, às vezes pode ter, mas nem sempre vai ter. Eles foram onde o Espírito Santo os guiava. Inclusive a lugares perigosos, a povos desconhecidos. Eles foram onde o Espírito Santo os levava, os guiava. Bendito seja o Senhor. Eles pregaram o Evangelho por todas as partes. O Evangelho é para todas as pessoas. A igreja foi chamada para pregar. Somos uma igreja missionária. Pregar, meus irmãos, não é só no púlpito. Temos muitos pregadores de púlpitos, mas poucos pregadores de rua. Eu vou repetir de novo esta noite. Temos muitos pregadores de púlpitos que pregam muito bem, graças a Deus por isso, mas está faltando pregadores de rua, pregadores que saem de dentro de quatro paredes e vai para a rua dizer: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Jesus te convida, pregador, para sair nas ruas para anunciar o Evangelho. Estamos acostumados demais entre quatro paredes. É bom, não pega sol, não precisa carregar caixa de som, não precisa, não dá muito trabalho, é só chegar na igreja e pregar e pronto. E as almas que estão perecendo? Onde fica o texto sagrado de Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17? Que nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como pois invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? Irmão, se o pecador não vai na igreja, a igreja vai até onde o pecador. É este o Evangelho que Jesus nos comissionou. Se ele não vai na tua igreja, você vai lá na rua dele e prega o Evangelho para ele. Vai na casa dele e prega o Evangelho para ele. Porque é esta a igreja que Jesus comissionou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh glória, bendito seja o Senhor. Às vezes nós encontramos até dificuldade de pessoas para fazer um culto na rua, irmãos, porque já acostumou a ficar entre quatro paredes. Mas o Senhor fala conosco nesta noite. É tempo de nós nos despertar do sono, da negligência, e sair de dentro de quatro paredes, e ir para a rua, anunciar o Evangelho e dizer que Jesus ama o pecador, mas aborrece o pecado, e que Ele tem esperança para a vida do pecador. Quantos acreditam neste Evangelho? Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz no versículo 17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Um dia desse eu estava lendo um livro, irmãos, e aquilo me impactou muito forte. Uma mensagem, uma frase de um escritor, que ele diz assim: uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não sai para fora para pregar o Evangelho, ela precisa ser evangelizada. É muito forte um negócio desse. Aquilo mexeu tremendamente comigo quando eu estava lendo aquele livro. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Às vezes nós até oramos: Senhor, salva as almas.
almas. E o Senhor dizendo: e por que que não sai para fora? E por que que tu não vai pregar o evangelho lá fora? Como é que tu quer ganhar almas? Tu quer ficar só dentro de quatro paredes? Como é que você vai alcançar as vidas? Por isso o Senhor nos confronta esta noite e diz: pregue o evangelho. Se o pecador não vem na igreja, a igreja vai onde o pecador, mas anuncie o evangelho em todas as partes. A Bíblia diz que eles pregaram por todas as partes, mas o texto também nos diz assim: cooperando com eles o Senhor. Irmãos, que coisa linda. É isso que nos motiva, é isso que nos dá segurança, porque nós não vamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Quando você se dispõe aí, o Senhor coopera contigo. Sabe o que é cooperar? No grego significa trabalhar junto, ajudar na missão. Oh, glória a Deus, você não vai sozinho. Quando você se dispõe aí, Ele está dizendo: eu vou contigo, eu vou te ajudar nesta missão. Nós vamos trabalhar junto. Tu prega e eu vou agir. Agora entenda uma coisa: não é você que faz, é Jesus que faz. É Ele que opera, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que batiza, é Ele que convence, é Ele que faz o milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos pode adorar o nome dEle esta noite? A força vem do Senhor. O texto mostra que há uma parceria na missão. É o homem falando e Deus cooperando. Glória a Deus por isso. É nós falando e Ele cooperando. Por isso o texto diz: cooperando com eles o Senhor. Mas aqui eu encerro. A Bíblia diz: e confirmando a palavra com sinais. Glória a Deus por isso. O mesmo Deus que coopera é o mesmo que confirma. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor estava confirmando. Observe que os sinais não vinham antes da pregação. Primeiro a pregação, depois os sinais. Ou seja, a ação de Deus segue a obediência humana. Em outras palavras, milagres, curas, transformação, salvação de alma vem quando estamos disponíveis para o dono da obra e para a obra do dono. Bendito seja o Senhor. Ele confirma. A Bíblia mostra isso. Atos, capítulo de número 8, versículo de número 5, nos diz assim: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha o Senhor cooperando e confirmando, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam. Observe que os sinais vêm depois da pregação, e viu os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que eu tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Bendito seja o Senhor. É este o evangelho que esta igreja tem.
É este o evangelho que o Senhor nos comissionou. É um evangelho de poder, é um evangelho de milagres, é um evangelho de salvação, é um evangelho, meus queridos e amados irmãos, de transformação. Que nós possamos ser sensíveis à voz do Mestre, nesta noite, a qual ele diz: ide, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que nós possamos ser despertados aí, e com certeza o Senhor irá conosco, confirmando, cooperando para a glória de Deus. Amém.